Boa tarde, queridos irmãos em Cristo Jesus, queridos irmãos membros da Igreja Batista em Vila das Belezas e demais irmãos vindos de outras igrejas que normalmente participam conosco aqui em nossas edições do Pão das Três. Hoje, 22 de maio de 2021, sábado. Louvamos a Deus pelas bênçãos recebidas, são tantas, as provisões diárias como alimento, saúde, vestimenta, moradia. Graças a Deus por todas as provisões que graciosamente Ele nos concede. E além disso, nos dá também oportunidades tão ricas como esta, para nos reunirmos em torno da sua palavra, cantar louvores ao seu santo nome, proclamar a mensagem do Evangelho, promover crescimento, promover edificação em Cristo Jesus, fortalecimento da nossa fé. Que maravilha podermos estar juntos hoje, sábado, nesta tarde gostosa em São Paulo, tarde fria, muito boa, muito gostosa. Então, a tendência é que as pessoas se aproximem mais umas das outras, às vezes em busca de aquecimento. De qualquer forma, o momento nos impulsiona a buscarmos relacionamentos mais próximos, né? Tomara que isso aconteça tanto na dimensão vertical como na horizontal, com Deus e uns com os outros. Bem-vindos, queridos irmãos em Cristo Jesus. Nós prosseguiremos aqui com o estudo no livro de Atos dos Apóstolos, estamos no capítulo 42. Hoje nós estaremos finalizando esse capítulo. Então de início, vamos orar ao Senhor, agradecendo a bênção de mais um dia e rogar-lhe direção, humildade para olhar para a sua palavra e reconhecê-la em sua grandiosidade, em sua inacessibilidade. Mas, por causa de Cristo e do Espírito Santo, nós temos acesso à palavra. E temos até a oportunidade de conhecê-la. Graças a Deus por isso. Então, nesse momento inicial, oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, bendito seja o teu santo nome, Senhor. Nós, em nome de Jesus, te agradecemos, te louvamos, bendizemos o teu nome, pelas bênçãos recebidas. Obrigado, Senhor, por mais um dia e com ele as provisões necessárias para o nosso viver e viver bem. Agradecemos a oportunidade deste encontro, cada irmão conosco nesta tarde, talvez outros que virão em outros momentos, em outros horários, mas queremos pedir a tua bênção nesta hora e a ação do teu Santo Espírito sobre nós, ao colocarmos os nossos olhos, nossos ouvidos, nossos corações e mentes em tua palavra, Senhor. Que o teu Espírito nos faça entendê-la e incline o nosso coração para vivê-la, obedecê-la. Ó Deus bendito, fala o nosso coração nesta tarde e recebe também este culto que nós, os teus filhos, te prestamos com alegria, com humildade e em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, meus irmãos, o nosso assunto hoje é como viviam
os crentes no primeiro século, e ali bem no início, né, da igreja, até em forma, assim, em forma lúdica, eu coloquei o título Crente Raiz. Crente Raiz, né? De vez em quando ouvimos essa palavra sobre música raiz, e aí especificando a música, né? Folclore raiz, música popular brasileira raiz, então samba raiz. E não é raiz o jogador, não, o atleta, né? É a origem, é a nossa posição inalterável, a origem que recebemos. Então, no campo da fé, no campo do cristianismo, crente raiz. Queira Deus, nossos corações sejam cheios da palavra nesta tarde, aumentando o nosso conhecimento e, ao mesmo tempo, na mesma proporção, a nossa obediência, né? O nosso respeito à palavra e a tudo que advém do conhecimento da palavra. Procurei um hino. O meu desejo foi encontrar um hino que pudesse expressar bem esse modo de viver da igreja primitiva, especialmente nos seus primeiros dias. E aí encontrei 162 do cantor cristão, o hino 162, vigiar e orar. Aqui fala de manhã cedo, né? Bem de manhã, depois ao meio-dia, né? Do dia ao fim, após os teus lidares, é a terceira estrofe. E a quarta estrofe diz simplesmente, e sem cessar. Então, 24 horas por dia, então 24 horas de adoração e de cuidado com a vida espiritual e com o nosso relacionamento com Deus. Vigiar e orar, 162 do nosso cantor cristão. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigia assim e orar. Ao meio-dia e quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor, recorre à oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar, vigia assim e orar. Do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar, vigia assim e orar. E sem cessar, vigia cada instante, que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante é que o fiel
vai triunfar. Vem de manhã e sem cessar vigia assim e orar. É sem parar, né? De manhã ao meio-dia, fim do dia e depois sem cessar. Vigia a cada instante, porque o inimigo não cessa, né? Porque o inimigo ataca sem parar. Muito bem, caso você tenha o desejo de cantar algum hino, peça, na medida do possível, relacionado ao nosso texto, ao nosso tema, quando isso é possível, né? Se não, aquele hino que você gosta de cantar. Aqui é o seguinte, né? Quem primeiro mandar, então, se você pediu da última vez, deixe lugar para os outros, não seja tão apressadinho assim. Se pediu da última vez, então o que hoje pedir, né, pela primeira vez, e pedir em primeiro lugar, na medida do possível, se for do nosso conhecimento, esse será um hino possível para o final da nossa reflexão. Estamos em Atos, capítulo 2. Finalzinho do capítulo 2, os versos 42 até o verso 47. Vou fazer a leitura. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Que período, hein? Que experiência. Era o comecinho da igreja. E que começo. E o mais interessante é que a igreja começa gloriosa. E a sua glória, muito longe do que muitos pensam, ela vai aumentando. A igreja de Cristo Jesus é gloriosa. É a noiva que cada dia se prepara, se adorna, se prepara para o encontro com o noivo. Em breve vai acontecer aquilo que Jesus Cristo disse, né? Falando sobre o final dos tempos. Aí vem o noivo. E a igreja estará preparada sim. Não somos pessimistas, não. Sabemos que há muitas pessoas não prestando muita atenção no tempo e nas palavras de Deus, mas a igreja de Cristo Jesus, ela está se preparando, né? Ela ama o seu noivo, respeita, adora o seu noivo, Cristo Jesus, porque é Senhor e Salvador. Muito bem. É interessante começar a nossa reflexão dizendo que os crentes, os discípulos, haviam recebido o Espírito Santo do Senhor
em cumprimento à profecia de Joel, capítulo 2, uma experiência maravilhosa, impactante. Multidões acorreram ao local para saber o que estava acontecendo, ficaram maravilhados, porque muitos ouviram os crentes falar em suas próprias línguas, portanto não era uma língua estranha, era uma língua conhecida, língua falada, e diante do escárnio de alguns, Pedro se levanta, traz um sermão extraordinário, contundente, um sermão realístico, mostrando ao povo a situação que o povo se encontrava, o seu estado de miséria e o que haviam feito por causa da sua rejeição a Cristo, o que tinham feito. E no final do sermão de Pedro, como nós lemos na última nossa live, eles ouvindo isso, compungiram-se em seus corações e perguntaram: varões, que faremos? Pedro orienta que deve haver arrependimento, confissão de pecado, batismos, e eles também receberão o Espírito Santo do Senhor, e foi o que aconteceu. O texto de hoje mostra, a partir daí, como esse povo passou imediatamente a viver. E isso é um sinal muito importante para nós sabermos a mudança que deve haver na vida de uma pessoa que recebe Cristo Jesus como seu Salvador. Não é admissível, vou repetir, não é admissível que uma pessoa venha a Cristo e continue a viver do mesmo modo. E é o que acontece muito hoje em dia. Uma pessoa é mentirosa, ela vem para o Evangelho, diz crer em Cristo como Salvador, mas continua mentindo. O sujeito é adúltero, ou a sujeita, né? É adúltero, diz crer em Cristo Jesus, se tornar crente agora, discípulo de Cristo, ter fé no Senhor, mas continua adulterando. Isto é inadmissível. O Evangelho muda a nossa vida. E vocês perceberam que muitas dessas pessoas que continuam com a sua vidinha desregrada, dizendo-se crente, só querem louvar, pelo menos chamam de louvor, né? Querem falar em línguas, vão para cultos e ficam lá rodopiando, ficam gritando, choram, parece um teatro, e alguém que não preste atenção vai pensar mesmo que essas pessoas são profundamente convertidas, mas continuam no mesmo pecado que viviam antes, pelo menos de se dizer convertida a Cristo Jesus. Não. O Evangelho vem para mudar. A mudança acontece no nosso caráter, no nosso interior. E a partir daí, na nossa conduta. Né? Aquele que mentia, diz o apóstolo Paulo, né? Escrevendo aos Efésios, o que mentia não minta mais. O que roubava, não roube mais. Antes, trabalhe para com as suas mãos trazer o suprimento para a sua família e ainda repartir com os demais que não têm. Isto é mudança, né? E a mudança principal, essas mudanças são decorrentes, né? Essas mudanças de postura, de conduta, são decorrentes na mudança interior que aconteceu. Mas a mudança interior necessariamente, vou repetir também, a mudança interior necessariamente, ela será percebida nas atitudes que também sofrem mudança por causa do Evangelho de Cristo Jesus. Os que se dizem crentes e querem viver do mesmo jeito,
adota uma defesa dizendo que o importante é o coração. Você conhece meu coração, se a gente vai orientar uma pessoa dessa, se vai exortar uma pessoa dessa, se vai admoestar. Fica zangado e ainda pergunta, você conhece o meu coração? O que importa é o meu coração? Quem conhece o meu coração é Deus. Tá bom, eu não conheço o seu coração, mas estou vendo o que você está fazendo. E está errado. E se você vir atitudes erradas em mim, chame-me a atenção também, né? Se estou em pecado. Então, há certas coisas que são opiniões, né? Mas são opiniões que não se chocam diretamente com a palavra de Deus. A gente tem que respeitar a opinião do outro, né? Mas estamos falando de atitudes pecaminosas, pecados, desobediência contra Deus. Bem, o que foi que aconteceu para que aquele povo começasse a viver daquele jeito? Até muitos, né, defensores do comunismo usam a experiência aqui e outras mais na frente para dizer que os crentes eram comunistas, né? O exemplo, o modelo de comunismo está na Bíblia. Não. Aqui temos uma verdadeira koinonia. Koinonia é a arte de viver em comunhão. E uma palavra que move tudo isso é espontaneidade. O Espírito Santo faz com que espontaneamente nós vivamos em comunhão. Repartamos os nossos bens com aqueles que não têm. Por que a igreja faz isso? Todas as nossas igrejas fazem. A nossa não é a única, né? Mas faz também. Se fazemos mais ou menos, muito ou pouco, mas fazemos. E as igrejas sempre fazem de acordo com a sua capacidade, né? Com o que pode fazer. Diferentemente do comunismo. O comunismo é repartição, o repartimento é obrigatório, né? É divisão obrigatória. Então você é obrigado a dividir o que você tem com os demais para que todo mundo tenha do mesmo jeito. Aqui não, era solidariedade. Aqui é o desejo de que ninguém passe privações, ninguém sofra. Então a igreja, ela vivia essa comunhão especial, né? Mas olha, algumas coisas nos chamam a atenção do porquê a igreja vivia desse jeito. Vejam, o verso 42 diz que esses irmãos, né, naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, é o finalzinho do versículo 41. E o verso 42 começa dizendo, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então estamos falando aqui da palavra de Deus, Bíblia. Ninguém tinha desejo de modificar ou trazer uma aplicação da Bíblia de acordo com os seus interesses pessoais, como acontece com muitos desde esses primeiros tempos também, né? Logo, logo, os apóstolos vão ser obrigados a escrever cartas aí para as igrejas, se destacam aí Paulo como grande escritor, Pedro, João, Judas, né? São escritores que escreveram epístolas, cartas pastorais, né? Doutrinárias, cartas gerais, mas escreveram por causa da intromissão de falsos crentes querendo modificar o jeito correto de ser da vida cristã. Então, eles perseveravam, quer dizer, não arredavam o pé da doutrina. Crente raiz. Alguns dizem assim hoje, né? Na minha época e tal, porque vê a coisa mudando tanto, já não se tem as mesmas exigências, o mesmo rigor. E é verdade, né? Muitos acham que não se deve mesmo ter o mesmo rigor. E eu penso que se deve ter o mesmo rigor. Ser rigoroso com a doutrina não é falta de amor. Na verdade, é uma demonstração de amor muito grande, né?
a gente não vai exigir das pessoas que elas deem o máximo de si à palavra de Deus por ódio a elas, né? A gente exige por amor a elas. Queremos que cada crente viva bem com Deus, viva em harmonia com a palavra de Deus. Aqui nós temos o exemplo da igreja, primeira igreja, né? Nos primeiros anos, a igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos. Perseveravam também na comunhão. Olha aí. Perseveravam também na comunhão, quer dizer, ter tudo em comum. A gente vai ver essas pessoas um pouco mais na frente, né? Dividindo tudo, dividindo as coisas, né? O que possuía, para que todos pudessem comer juntos, se alimentar juntos, de modo que ninguém passasse nenhum tipo de provação. Lá na frente vamos encontrar pessoas vendendo as suas propriedades, né, e repartindo, pegando dinheiro e dando aos apóstolos, para que os apóstolos distribuíssem conforme a necessidade de cada um. Eu fico maravilhado, né? De vez em quando, não são muitos, mas são poucos, mas são, né? Irmãos que chegam com a sua oferta, às vezes é uma oferta missionária, e diz assim: pastor, aqui está uma oferta missionária. O senhor sabe melhor para onde mandar, que campo, quem é que está precisando no momento. Então, mande para quem o senhor achar que está precisando mais. Isso mostra algumas coisas interessantes, né? Primeiro, a confiança que se tem no pastor da igreja, como aqueles confiavam nos apóstolos também, que pegavam o dinheiro e colocavam nas mãos dos apóstolos para repartir com as pessoas que tinham necessidade, né? Tem esse aspecto. E o aspecto de uma vida desprendida, né? De interesses pessoais, né? O desejo de ter, de juntar demais a despeito dos sofrimentos e das necessidades dos outros. Então essas pessoas viviam em comunhão. No partir do pão, em suas casas. E isso tem um aspecto importante, né? A igreja vivia tanto no templo como em suas casas. Olha que igreja ideal, né? Hoje em dia as pessoas discutem, uns querem assim, eu gosto de culto na igreja. E tem gente que fala assim, a igreja tem que sair das quatro paredes, negócio de templo, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, né? Pessoas que conhecem, às vezes, muito pouco a palavra de Deus, mas conseguem decorar muito bem essas expressões. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Quer dizer, Deus não habita no templo, na sua casa. Os apóstolos tinham hábito. Aqui vai falar também em oração, e eu quero lembrar uma coisa sobre a oração. Aqui no finalzinho, eles perseveravam no partir do pão e nas orações. Então, uma igreja que se apega com alegria, espontaneidade à palavra, à doutrina. Uma igreja que investe, se apega no companheirismo, né? Nas relações respeitosas, amoráveis. E uma igreja que se apega à vida de oração. Olha, eu sei que todo mundo sabe falar um pouco de oração, eu sei que todo mundo sabe o que é orar, mas uma coisa é verdade nos dias de hoje, já há muito tempo. As reuniões de oração da igreja são as menos frequentadas. Por quê? Porque a oração é uma mesmice? Porque a oração não muda? Não há inovação? Hoje, eu tinha pensado durante a semana, mas até esqueci, olha só, estou ficando velho. Eu tinha pensado em hoje, ao falar do crente raiz, começar orando aquela oração que eu já fiz agora. Eu tinha pensado em fazer a oração do Pai Nosso, aquela oração ensinada por Jesus Cristo, e acabei iniciando aqui, agora que me lembrei que chegou o ponto da oração. Mas vejam,
sobre a oração. Os discípulos estavam reunidos em oração, em obediência ao que Jesus recomendou, e foi nessa experiência, nesse momento, que eles recebem o Espírito Santo do Senhor. Nós vamos encontrar Tiago, Pedro, João, Tiago, esses homens, indo às 3 horas da tarde ao templo, porque era costume ir orar. E algumas dessas vezes, ou pelo menos uma, a Bíblia registra milagre ocorrido ali durante aquele horário e aquele hábito saudável de ir ao templo para orar às 3 horas da tarde. Em oração, Estevão entrega o seu espírito, a sua alma a Deus, dando excelente testemunho. A igreja estava orando, vamos passar por isso ainda. A igreja estava em oração. Pedro, preso, a igreja em oração. Deus liberta Pedro. A oração continua, a oração não se pode abrir mão dela. Portanto, uma igreja assim tinha que ser uma igreja fervorosa e que todo dia o Senhor acrescentasse a essa igreja aqueles que se haviam de salvar. E era uma igreja que, embora não buscasse o aplauso, ser uma igreja... Como é a palavra que se diz hoje? Até esqueci aqui agora. Como é que se diz hoje uma igreja que tem o reconhecimento das pessoas? Uma igreja... que marca bastante, mas tem uma palavrinha que as pessoas usam bastante. Se eu lembrar daqui a pouco, eu digo. Uma igreja relevante? É relevante, então chegou a palavra. Isso, obrigado. Hoje as pessoas pregam e dizem tanto sobre a necessidade da igreja ser uma igreja relevante. A igreja, ela não deve ter como objetivo ser uma igreja relevante. Mas ela se torna uma igreja relevante quando ela não pensa nisso, quando ela pensa em viver em conformidade com a palavra de Deus. Quer você ser um crente relevante? Acerte sua vida com Deus. Viva uma vida de obediência à palavra de Deus e eu duvido que a sua vida não se torne relevante para Deus, para os seus amigos, para a sua família, para aqueles que convivem com você. Não busque ter uma vida relevante. Não busque a igreja ser uma igreja relevante, porque senão ela vai trabalhar com certos aspectos que ela já sabe que enchem os olhos da sociedade. Uma igreja que faz campanhas de doações de cestas e toca trombeta por aí, anuncia, coloca na televisão e faz questão de fazer um vídeo e mostrar para todo mundo cestas e mais cestas que ela está distribuindo. Não sei. Acho que a igreja fará melhor se ela fizer isso entre ela e Deus e o seu povo, as suas famílias, os seus membros, Eu vou chamar de comunidade, a sua comunidade, mas não gosto muito de chamar a igreja de comunidade. É muito melhor fazer... Parece que isso está muito mais relacionado com o que Cristo disse, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita. Mas vocês percebem que hoje em dia tudo que se faz procura-se filmar, fazer um vídeo e colocar aí na internet, todo mundo vendo. Que igreja maravilhosa, milhares de cestas básicas no mês. Isso é importante, claro, mas não precisa mostrar para o mundo, para que o mundo reconheça que a igreja faz. O teu pai, que te vê em secreto, que te ouve em secreto, te recompensará publicamente. Então,
Por isso, essa igreja, ela caía. Sem ter intenção de ser uma igreja relevante, Deus tornou-a uma igreja relevante. E ela caía na graça de Deus e de todo o povo. Quer dizer, o povo ficava admirado com o modo de viver daqueles crentes. Isso é interessante, é algo para se pensar. Por que é que isso acontecia naquela igreja? Então eu volto ao versículo 43, quer dizer, nesse texto, do 43, há uma informação aí muito interessante. Em cada alma, diz o verso 43, em cada alma havia temor. Por favor, pense um pouco nisso. Em cada alma havia temor. O que é temor? O que é temor? Muitas vezes pensa-se que o temor é medo, e há o temor decorrente do medo. Mas há o temor que decorre do amor. O amor de Deus nos constrange. O amor de Deus nos faz temer. E sabe como é que o temor a Deus se manifesta? Na reverência a Deus. Reverência. Uma igreja reverente. Uma igreja que prezava os bons costumes, bom conhecimento da palavra, da doutrina dos apóstolos. Uma igreja reverente, que parava para ouvir, se reunia para ouvir e transformava os ensinos recebidos no modo de viver, o modus operandi, a sua forma de viver o evangelho, porque esse povo temia a Deus. O temor vem pelo que Deus é, pelo imenso e intenso poder que Deus tem. E também pela seriedade, pela santidade de Deus. Quando se reconhece Deus em sua santidade, esse coração teme, respeita e por isso é reverente. Eu li um pouco sobre a reverência dos asiáticos, especialmente. Não é apenas um costume, né? Mas a reverência que se faz em forma de reclinar-se, né? Em vários graus, né? Eu li até sobre isso, que eles se reclinam em vários graus. É uma inclinação de 5 graus, 10 graus, 15 graus, 45 graus, 90 graus e por aí vai. E isso tem a ver com os motivos dessa reverência que se faz. E, em geral, os asiáticos reverenciam as pessoas que fazem bem, as pessoas consideradas sábias e importantes. Eles reverenciam por gratidão, quando alguém lhe faz um favor. Em gratidão, eles reverenciam com todo o respeito que se tem. Na nossa sociedade, na verdade, a nossa sociedade não é reverente. A nossa sociedade não tem nada de reverência. Que cultura nós adquirimos e desenvolvemos? Uma cultura em que o respeito está totalmente ausente, ultrapassado. Ninguém quer saber disso. Por isso, tratamos a casa de Deus e as nossas relações com Deus do mesmo jeito, de forma irreverente. Olha, o respeito
a Deus, o respeito à casa de Deus, o respeito à causa de Deus. Nós precisamos resgatar isso, porque isso faz parte do começo, está no DNA da Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, portanto está no DNA do cristianismo. Li um artigo sobre a reverência, como é que ela se manifesta. E ela se manifesta de algumas formas. Olha, a reverência se manifesta, por exemplo, na obediência. Quem reverencia a Deus, obedece a Deus. Quem reverencia a Deus está preocupado em cumprir com o que Deus manda, com o modo de viver que Deus orienta para que nós vivamos. Isto é reverência. Quem reverencia a Deus separa um momento em respeito ao próprio Deus, um momento para estar com a sua palavra. Separa um momento na sua vida para prestar atenção na palavra de Deus, porque Deus manda. Ele diz que algumas coisas, pela palavra, Deus diz que algumas coisas devem acompanhar a nossa vida sempre. A leitura da Bíblia, portanto, a palavra de Deus, e em reverência ao próprio Deus, que se revela na obediência, nós vamos separar, sim, um tempo especial para nos dedicar ao conhecimento da sua palavra, à oração, a fazer a sua obra. Isto é reverência. E, além disso, a reverência no sentido talvez mais comum e menos apreciado, que é a reverência, o modo como nós nos portamos. Se estamos reverentes, a nossa postura diante de Deus. Eu sei que há muitas pessoas que brincam com Deus e fazem até piadas envolvendo a pessoa de Deus, o modo como Deus vê a gente, como não vê. Talvez eu não tenha desenvolvido comunhão tão profunda e íntima com Deus para brincar com Ele. Mas quando eu olho algumas expressões bíblicas da manifestação da glória de Deus, como em Isaías capítulo 6, por exemplo, os anjos com as suas asas, vocês leem ali que eles voam com duas asas, com duas, cobrem o seu rosto. Então a expressão que eu quero é essa. Com duas cobriam o seu rosto. Por que cobriam o seu rosto? Em reverência à glória de Deus. E isto é maravilhoso. E isto é para ser seguido. Queremos uma igreja raiz, ser crente raiz? É isso que nós queremos? Não importa se as pessoas vão nos considerar como pessoas ultrapassadas e radicais. O que importa? Se você ama a Deus e procura fazer a vontade dele, viver em harmonia com ele. O que importa se você for tido como um obsoleto, quadrado e ultrapassado? Se isso é por causa da reverência que você presta a Deus, que assim seja, para a glória de Deus. Deus nos abençoe. Deus nos faça crescer na graça e no conhecimento, no temor e na reverência que devemos a Ele. Alguém pediu um hino? 155 do cantor cristão, a Maria das Neves. Maria das Neves pediu um hino 155 do cantor cristão. Vamos ver, Maria das Neves, hino 155. É um hino conhecido, sem dúvida nenhuma. E em Jesus, amigo, temos mais chegado que o irmão. Vamos lá.
Dá para cantar. Faltam 16 minutos para as 4, vamos cantar e depois vamos orar. Então continue conosco. Enquanto isso você canta e compartilha esta edição do Pão das Três, né? Dá o seu like para que muita gente possa, outras pessoas, né, possam acompanhar e ouvir também. Vamos tocá-lo em Ré maior. Meu violão está um pouquinho baixo, não sei se alguém está... depois vai querer tocar, eu estou em Ré maior, mas o meu violão é mais baixo um pouco. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares, e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão, aos contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Bonito hino, né? Obrigado, Maria das Neves, por sua participação. Bem, vamos ver aqui os nossos motivos de oração. Tem no papel também. Em primeiro lugar, alguns que apareceram aqui na nossa live, né? Nélia pede oração pelo senhor Ventura, sogro do seu filho. Uns probleminhas no pulmão e por Vilma, que está com câncer. Sol Costa, nossa Solange, pede oração por Karina, sua filha, que está com Covid. A Sol Costa recentemente perdeu a sua mãe, né? Solange Marques pede oração pela sogra do Anderson Marques, que está hospitalizada com Covid. É uma batalha dura, nossa batalha com Covid. Ontem faleceu o pastor Samuel Câmara, líder de evangelismo, missões em Pernambuco. Todos os dias, quase todos os dias, perdemos famílias, pais e pastores, igrejas e setores da nossa denominação
têm sofrido bastante com isso. Vamos aqui aos pedidos. A Cátia Voleta, dando informações sobre seu primo Paulo, que continua hospitalizado, fazendo procedimentos para ajudar na coagulação e no retorno dos movimentos, agradecendo as orações. Hospitalizados, nós temos várias pessoas. Então eu vou citar aqui vários nomes. Alguns deles estão hospitalizados, alguns estão entubados, mas nem todos. E pessoas que estão se recuperando em suas casas, né? A gente vai sempre mencionar na medida em que a situação de cada um mude, né? Mas todos merecem as nossas orações. Então, vamos lá. O Rubem, que é o sobrinho da Rosa, Djalma, sobrinho do Didi, Marcos e Lucas, Giane, Aline, pedido do Romualdo, Aline Matos, pedido da Lilian Trindade, Osvaldo, Nanau, meu primo, Alessandro, Júlio, Fabiano, Armando. Também oramos ainda por motivos de Covid, Ingrid, filha do nosso irmão Nilson, Karina, que é a filha da Sol Costa, da nossa irmã Solange Costa, Ângela e Luciana, Edivaldo, Andréia Matos. Com outras enfermidades, mas igualmente precisando das nossas orações, nossa irmã Tata e nossos irmãos Wilson, Gabriel Santana, Irailda, Jane, Samuel, Davi, Brás, Val e Camila, Paulo, Raimunda, Lídia Barbosa, Isael Ferreira, Mara, Marisa, Andréia, Ete, Arlindo, Alessandra, Ana Lúcia, tratamento com câncer, Juliana Bandini, Thaís Santana, Arlinécio, José, Elsomar, Luzenaide, Vilma, há uma Vilma que é o pedido da Nélia e uma Vilma que é pedido da Carmelita. Estefânia, Janilda. Aguardando cirurgia, continuam as seguintes pessoas: Andréa Volpe, Jusilene, Alessandra e Luiz Dantas. E também a Tereza Mendonça, com pedras na vesícula. Além desses, nós oramos pelos enlutados, né? Quase todos os dias morre gente, né? Mas quase todos os dias nós ouvimos pessoas de nossas igrejas, de nossas famílias, né? Fora uma infinidade aí que a gente não conhece, só fica sabendo os números através dos canais de jornalismo. Mas oremos pelos enlutados, oremos pelos idosos, profissionais da saúde, continuemos orando pelas vacinas, por nosso país, nossas igrejas, nossos missionários. Vamos orar, meus irmãos? Ó Deus bendito, mais uma vez nos inclinamos diante de Ti, Senhor, humildemente. E em nome de Jesus, sabendo que só por meio de Cristo Jesus o Senhor nos recebe e o Senhor se torna favorável a nós. Agradecemos, Senhor, o deferimento imerecido, mas que recebemos de Ti por causa do Teu Filho Jesus Cristo. Bendito seja o Teu santo nome e o nome do Teu Filho Jesus. Obrigado, Pai, pela oportunidade que temos de interceder por esses irmãos todos. Ó Deus bendito, nós pedimos as Tuas misericórdias para os que estão sofrendo de Covid, esse vírus que não conseguimos contê-lo, a ciência não tem dado conta. Ele se transforma, ele muta, ele se diferencia, se camufla,
tanta coisa, Pai. De vez em quando surge uma nova cepa. Nós pedimos que as tuas misericórdias, Senhor, alcancem os nossos queridos irmãos e livre aqueles que estão aí expostos. Os nossos enfermeiros, nossos assistentes sociais, nossos médicos, dentistas e servidores públicos em geral, Senhor, que trabalham com a saúde. Somos profissionais da saúde, agentes de saúde. Tem misericórdia, Pai, protege-os. Só a tua proteção. Mas agradecemos também pela vacina, pelo que muitos já têm recebido. Nós te agradecemos, Pai. Sabemos que a medicina é bênção que o Senhor concedeu a todos nós, dando condições aos homens do conhecimento e de poder assim tratar a nossa saúde. Obrigado pela existência da vacina e por aqueles que já foram alcançados e pedimos, Pai, que isso seja acelerado, que a tua vontade seja feita em toda a sua totalidade, Pai, a totalidade da tua vontade, Senhor, é o que te pedimos. Abençoa aqueles que estão lutando contra o câncer, outras enfermidades neurológicas, emocionais, mentais, físicas. Pedimos que a graça do Senhor seja sobre todos, trazendo a cura, a melhora e assim a alegria, o regozijo, a celebração da família. Nós celebramos o teu santo nome, quaisquer que sejam as tuas respostas, Senhor. Tu és o nosso Deus bondoso, soberano, autor, dono absoluto da vida. E aqui viveremos até que o Senhor coloque um ponto final na nossa existência aqui na terra. Bendito seja o teu santo nome. Abençoa, Senhor, os nossos missionários, os nossos idosos. Abençoa os campos e os projetos missionários, a nossa igreja envolvida com missões. E pedimos, Pai, desde já que o Senhor nos mantenha alegres e esperançosos, aguardando o dia em que a gente vai poder se reunir presencialmente. Esse é o desejo, um grande desejo de todos nós que sentimos tanta falta. Mas nos inclinamos diante da tua direção, Senhor, e não vamos brincar nem desafiar absolutamente nada. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, Deus abençoe a todos vocês. Tenham todos uma boa tarde. Hoje, às 19 horas, nós temos um encontro especial do Ministério de Jovens e Adolescentes. O assunto de hoje é louvor e adoração. Nós temos os nossos ministros de músicas que estarão participando do encontro hoje e eu convido você a participar. Ministério de Jovens e Adolescentes de nossa igreja, às 19 horas, no canal da Igreja Batista em Vila das Belezas, plataforma do YouTube. Então você é nosso convidado especial. Então até lá, nós nos encontraremos hoje. Lembre-se, amanhã, às 10h30 da manhã, o nosso culto, também no YouTube, e à noite, às 19 horas. Não se esqueça de compartilhar as nossas edições, dar o seu like e também da sua oferta missionária. Estamos vivendo um momento missionário, levantando uma oferta expressiva para a Amazonas. Estamos ajudando na construção de um barco missionário e estamos ajudando várias comunidades lá do Ribeirinha, né? Deus abençoe. Obrigado por sua oferta, se você já deu, e aquele que não fez ainda, se puder, naturalmente, fazê-lo. Se não puder, cooperar com a oferta, ore por esses projetos, ore por nossos missionários.
A oração é que realmente move a obra missionária, né? O dinheiro vem depois. Ame missões, evangelize, ore pelos missionários e, podendo, contribua. Mas esforce-se para contribuir, cooperar com missões. Muitos contribuíram para que o evangelho chegasse até nós e chegou, graças a Deus. Abraço a todos, em nome de Jesus.